Olá pessoal, em primeiro lugar, antes da gente começar com o update, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Eu tentei gravar esse vídeo logo que a notícia do update apareceu para mim, só que a qualidade do som e do vídeo, por motivos que eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, não saiu boa. Tá? E eu não falo do ruído do ventilador, nem nada assim. Isso é uma coisa que vocês vão ter que tolerar, porque está muito quente. E eu preciso ter um mínimo de conforto aqui, né? Então, isso aí não tem negócio. Infelizmente. Então vamos lá. A gravação não ficou boa e por isso eu acabei apagando. Não estava boa o bastante para apresentar para vocês. Eu não vou colocar a notícia do update na tela para vocês dessa vez, mas eu vou ler detalhe por detalhe, vou comentar em algumas coisas a minha opinião, como eu faço e como eu fiz nos outros updates, né, como eu costumo fazer e fiz antes. Então, a gente vai ter basicamente uma conversa de mão única no áudio, mas vocês podem colocar nos comentários o que vocês pensam, a opinião de vocês, qualquer dúvida, qualquer pergunta, não só sobre o update, mas sobre o jogo, enfim, e o que eu puder ajudar, eu vou tentar ajudar, tá? Uma coisa que deve aparecer bastante aqui no texto, e talvez eu nem sempre vá traduzir, é a palavra feature. Ela significa atributo, característica, qualidade, enfim. É uma qualidade nova, um atributo novo que vai estar sendo colocado no jogo, como eu falar, que é um novo feature, tá? Só que à medida que eu vou lendo, às vezes pode escapar, é uma palavra que eu nem me preocupo muito quando eu falo com outros amigos que também são jogadores, eles entendem, então não é uma coisa que eu costume traduzir para o português. Então pode ser que enquanto eu esteja falando eu não traduza por hábito, tá? Então quem não for familiarizado com inglês já fica sabendo que é uma qualidade, um atributo, uma característica, tá? Então um novo feature seria uma nova qualidade, um novo atributo, uma nova característica que está sendo colocado no jogo, tá? Bom, então vamos lá. Tem bastante coisa legal pra caramba nesse update, mas eu não gostei de tudo que tem por aí. E eu não sei se vai dar tempo de eu colocar um jogo no final, porque o horário já está ficando bem tarde. Eu tentei fazer esse vídeo ontem à noite, depois que eu vi que o primeiro vídeo tinha dado problema. Só que quando eu tive tempo de sentar na frente do computador para gravar, já era quase meia-noite. Eu falei, até eu ler tudo vai ser quase 1h da manhã, até editar e não sei o que, vai para 2 e pouco e não sei o que. Eu já tô caindo de sono, vai sair um serviço porco, então eu tive que esperar por hoje. Por isso a demora. Foram 2 imprevistos. O primeiro do problema que deu na gravação original, e o segundo que eu só consegui tempo de gravar quando já estava tarde ontem, tá bom? Então me desculpem. Vamos lá. Bem-vindos de volta. Nós temos um update para vocês, uma atualização para vocês. Update também é algo que eu de vez em quando não vou traduzir, porque eu estou acostumado a falar sempre update, 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 mas é atualização, tá? Então vamos lá. Com todas as atividades paranormais, as interferências paranormais recentes, desculpa, o clima em certas regiões ficou mais perigoso e intenso. Fantasmas têm assombrado locais por mais tempo a cada noite, com alguns desaparecendo
logo que o sol começa a aparecer. Você será capaz de enfrentar essas novas condições? Nesse update vem uma vasta quantidade de pequenos features, melhorias e opções. Adicionalmente, vai haver um outro update maior em um futuro próximo. Aqui eles colocam 8.1, mas na verdade seria 0.8.1, porque quando sair com 1 significa que o jogo foi finalmente lançado incompleto, né? Agora o jogo estaria, a julgar deles, 80% pronto, né? Ao julgamento dos devs. Esse 0.8.1 vai adicionar novos features e novas surpresas. Se você atualmente está forçando o DirectX 10, por favor, desabilite, porque pode causar problemas e crashes no jogo, tá? Falhas críticas. O crash é falha crítica. É outra palavra que eu não costumo traduzir, então se eu ler crash vocês já vão entender. Holiday 22, ou seja, fim de ano de 2022. De agora até o começo de janeiro, você vai poder participar do Phasmophobia 2022 Holiday Event, o evento de final de ano do Phasmophobia 2022. Você pode receber um troféu único para sua coleção e também uma medalhinha, um badge. Badge é medalha, então se eu não traduzir futuramente badge durante esse texto aqui, vocês já estão sabendo. Na sua carteirinha de caçador, na carteirinha de identidade de caçador. Para mais informações, cliquem no Holiday Sticker no main menu. Ok, depois a gente pode tentar fazer isso. De novo, eu não sei se vai dar tempo hoje, nessa gravação desse vídeo, que eu quero colocar ele o mais rápido possível para vocês. Mas se não der, eu coloco o vídeo do mesmo jeito e depois eu faço um outro vídeo, claro, jogando no update novo. Podemos até tentar fazer isso, uma combinação da série de ideias horríveis e o update novo, só para ferrar mais com a minha vida. Que vocês parecem estar gostando de me ver xingando de vez em quando o fantasma faz alguma coisa e eu falo Cacilda, para não falar outra coisa. Custom Difficulty, vai ter mudanças nas recompensas. Vamos agora para Custom Difficulty, a dificuldade customizada. Com a adição da Custom Difficulty, nós vimos muitos jogos únicos e excitantes, jogos desafiantes, únicos e excitantes sendo criados, mas nós gostaríamos de redirecionar o propósito do Custom Games por diversos motivos, e eles vão dizer o porquê. Nós gostaríamos que o Custom Games fosse primariamente usado para jogos divertidos e interessantes, com twists únicos, similares a outros jogos com Custom Games, modo de Custom Games, Custom Games Mode, modo de jogo customizado.
Espera um pouquinho. Eu fiquei com cera no olho. Tô ficando cansado e aí começa nessas coisas. Sem a preocupação muito com o que você vai ganhar com isso, né? A ideia deles é que o custom game seja para fazer algo divertido e não lucrativo. Eu entendo isso. Eu nunca usei o custom games de uma forma lucrativa. Eu uso o custom games basicamente para jogar com vocês. E aí eu desligo a recompensa, para não ficar me preocupando se eu vou perder o equipamento ou não, né? Mas é muito difícil balancear as recompensas de cada opção para ver uma correspondência e uma recompensa justa, um multiplicador de recompensa justo. E por causa disso é muito fácil criar jogos que potencialmente fazem partidas serem muito mais rápidas ou fáceis do que a dificuldade padrão permitiria, dando o mesmo ou mais recompensas, o que faz o modo padrão de dificuldade redundante. O problema é que algumas pessoas vinham abusando literalmente do custom. Algumas pessoas vinham usando o custom para ganhar centenas de níveis ou ganhar quantidades ridículas de recompensa, só fazendo um ou outro objetivo fácil e saindo da partida várias vezes em sequência, e dessa forma ganhar 100 níveis em uma hora e uma quantidade de dinheiro ridícula. Enfim, vocês entendem os abusos que podem ser cometidos, né? Enfim, se você quer abusar do jogo dessa forma ou não, é com você, não é o meu caso. Você faz o que achar melhor, mas os devs não gostaram disso e por causa disso eles vão nerfar o custom. Os nossos analíticos e a informação de jogador, com os nossos analíticos e informação de jogador, nós podemos ver que a grande maioria dos jogadores ainda joga no intermediário ou profissional. Quando eu conseguia jogar de forma privada, eu jogava no profissional. Eu deixava para jogar o custom com vocês. Mas eu não tenho tido tempo de jogar desde o começo de outubro. Então, eu espero em breve voltar a ter tempo, mas eu vinha com uma quantidade de tempo muito limitada. Então já viu. E eu tava ficando gripado direto, então eu tive que arrumar um jeito de descansar e procurar me restabelecer. A gente tem que cuidar da saúde em primeiro lugar, né? Enfim. Ter uma dificuldade para cada opção customizada, uma dificuldade fixa para cada opção customizada, torna tudo muito frágil e limita as mudanças que nós podemos fazer com as dificuldades padrão. Ou qualquer outra dificuldade que nós gostaríamos de adicionar ao jogo. Para encerrar essa parte, porque ainda tem muito mais coisa para a gente falar, as grandes mudanças que estão para vir com Progressão 2.0, que é um update que estão prometendo já há algum tempo,
Ainda não tem data prevista, mas a gente está caminhando nessa direção. Nós gostaríamos que a experiência e o dinheiro que seja ganho de forma justa por cada... seja a experiência e o dinheiro seja ganho de forma justa por cada jogador. E evitar essas táticas meio capaceiras, digamos assim. Aproveitadoras, exploratórias, eu acho que seriam termos melhores, mas enfim. A palavra que eles usam é cheesy, que seria algo relacionado a queijo, mas é uma expressão que não traduz muito bem para o português, literalmente. Seria uma coisa aproveitadora, exploratória, enfim. Tá? Mas é uma gíria em inglês. Por essas razões, nós estamos fazendo as seguintes modificações às recompensas do Custom. A dificuldade Custom agora vai ter uma redução de 80% no Reward Multiplier, o multiplicador de recompensa. Depois que você aplicar todos os modificadores no jogo, a recompensa vai ser reduzida em 80%, ou seja, você só vai ganhar 1/5 do que é falado ali, tá? Nós sabemos que isso é uma grande mudança, mas isso deve separar as partidas customizadas em um modo desafiante e divertido, e ainda assim manter as dificuldades padrão como a rota principal de progressão do personagem. Por exemplo, eu tenho me divertido com vocês, mas porque eu mantenho sempre o modificador total em 0, o meu nível está parado em 85 já desde o começo de outubro, porque eu não tenho tido tempo de jogar de forma privada, né? Que aí eu jogaria na dificuldade normal, no padrão, né? O profissional ou etc. Eu não gosto do Nightmare. Enfim. Eu até jogo com uma dificuldade maior que o Nightmare nessa brincadeira da ideia horrível, mas eu mantenho algumas coisas que eu não gosto no Nightmare. Vocês já viram como é que é? Enfim, se vocês tiverem algum outro desafio ou alguma ideia para piorar mais, tornar a coisa mais engraçada, né, o meu sofrimento, para que vocês possam curtir um pouco mais a Schadenfreude, que é a alegria com o sofrimento alheio. Pois é, a língua alemã tem uma palavra para curtir o sofrimento alheio. Eu não estou fazendo um julgamento de valor da língua alemã, só estou comentando uma particularidade. Eu não falo alemão, eu só sei um pouquinho de nada de alemão, mas nunca estudei a língua, então não me tomem como um professor de alemão, por favor. A minha pronúncia nunca vai ser correta, não estudei a língua, tá? Vamos continuar, porque isso é irrelevante. O meu conhecimento de alemão é irrelevante. Nós sabemos que isso é uma grande mudança, blá 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 blá, tá. Na segunda parte desse maior update que está por... aí eles fazem uma piadinha que está vindo em breve, marca registrada, está vindo em breve. É uma piadinha aí que eles estão fazendo. Nós vamos adicionar alguma coisa especial para aqueles que estão esperando por um desafio regular, um desafio maior regular do que o encontrado no Nightmare. Alguma coisa verdadeiramente especial. Ok?
Mas um dos meus problemas com o Nightmare é que tem alguns fantasmas que ainda dão problema para você identificar no Nightmare, com duas evidências, sem poder olhar a sanidade, sem poder olhar o chart de atividade, né, a tela de atividade. Tem alguns fantasmas que estão bem complicados de identificar por probleminhas no jogo, né? Então, esse é um dos motivos de eu não gostar do Nightmare. Mas vamos ver que desafio é esse, né? Nota: desafios atuais e futuros, como o Apocalipse Challenge, vão estar acessíveis no Custom e vão garantir troféus para a sua coleção. Bacana. Bônus de investigação. Agora a gente vai ter algo chamado bônus de investigação, que, se eu entendi corretamente, vai se aplicar tanto nos modos normais quanto nos modos customizados, tá, de dificuldade. Vamos lá. Para compensar pelas mudanças acima, nós estamos adicionando recompensas para jogar nas dificuldades padrão, para dar recompensas àqueles jogadores que têm um olho mais vivo para identificar fantasmas. Eu acho que mais pra frente eles mencionam o customizado. Por enquanto eles só falaram na dificuldade padrão. Mas se eu não me engano, mais pra frente, porque eu já li isso quando eu fiz a primeira tentativa de gravação, mas a memória nem sempre é correta, né? Vamos ver. Nós também vamos mudar as recompensas para objetivos secundários, para encorajar jogadores a completar o objetivo primário em cada jogo, ao invés de apenas ignorar ele. Porque o que acontece? Um dos abusos que as pessoas vinham fazendo era entrar numa partida, fazer os objetivos secundários que fossem simples, com um modificador de dificuldade absurdo e sair. E assim eles ganhavam uma recompensa absurda por risco praticamente nenhum, e dessa forma ganhavam muito dinheiro e muita experiência em um espaço curto de tempo, tá? Os devs acharam que isso era abusivo e eu tenho que concordar. Você ganhar 100 níveis ou mais em uma hora de jogo e uma quantidade surreal de dinheiro não é a intenção dos devs. E eles acabaram entendendo isso como um abuso, que eu tenho que concordar. Foi adicionada a aba de pagamentos ao jornal, ao diário. Às vezes eu posso falar de jornal no lugar de diário, mas entendam como o diário lá do jogo, o menu do jogo, tá? Nem sempre eu vou traduzir porque eu estou acostumado a falar de jornal, tá? Desculpem. Bônus de investigação. Se você puder investigar, se você puder identificar o fantasma corretamente e escapar com vida, você vai receber o dobro do dinheiro e experiência que você ganharia dos objetivos primários e secundários que você completar durante a caçada, tá? Perfect Investigation Bônus. Bônus de investigação perfeita. Se você conseguir completar o que está acima, mas em adicional coletar o osso e completar o seu jornal com fotos 3 estrelas, você vai ganhar uma soma adicional de dinheiro e experiência além do bônus de investigação. Então as fotos vão voltar a ser relevantes, tá? Se você está jogando por dinheiro e experiência, né, por progressão no jogo, as fotos vão voltar a ser realmente relevantes.
Objetivos secundários tiveram as suas recompensas reduzidas para fazer para abrir caminho para o bônus de investigação, porque senão isso aí ficaria abusivo, tá? E o bônus de identificação é afetado pelo número da dificuldade. Ou seja, o bônus de investigação vai ser maior quanto maior a dificuldade que você jogar. Tá? Tipos de fantasma. É aqui que vem a parte que eu gosto. Alguns fantasmas vão ficar muito mais perigosos, muito mais chatos. E aí, eu sei que isso é pura schadenfreude e também um pouquinho de masoquismo, porque significa que a gente vai sofrer mais, mas é por isso que a gente joga jogo de horror, é para sofrer um pouquinho com o jogo, se assustar, sentir um pouco de apreensão, até um pouquinho de medo, né, de receio, é aquela sensação de que quando você está chegando perto da porta, que a qualquer momento ela pode fechar e você pode ter que fugir desesperadamente. Você pode ser pego numa situação que não tem nenhum esconderijo, enfim, vocês entendem bem como é que é a coisa. É aquele gostinho do perigo. Aquela adrenalina que vai lá em cima, né? A cada passo que você chega perto da porta, quanto mais perigosos são os fantasmas e a dificuldade. Então vamos lá. Com cada atualização, nós procuramos olhar para aqueles fantasmas que estão precisando de um pouquinho de amor. E nós encontramos alguns fantasmas que precisavam de algumas melhorias, né, alguns buffs e algumas mudanças para ajudar eles em partidas com pouca evidência, falando estritamente do Nightmare e de customizados com menos evidência. Porque, como eu já tinha comentado, tem alguns fantasmas que sempre deram problema com pouca evidência. Vamos lá, vamos às mudanças. Todos os fantasmas, a partir de agora vai ter alguns spoilers, então se você não quiser... Opa, sem querer eu deixei um spoiler aberto ali quando eu mexi um pouquinho a página. A partir de agora vão ter spoilers das habilidades dos fantasmas. Se você não quer ver nenhum spoiler das habilidades dos fantasmas, é melhor você sair agora, tá? Então vamos lá. Fantasmas em modo de caça piscarão agora de forma sincronizada para todos os jogadores, o que vai ajudar com a confiabilidade na hora de tirar a foto. Porque às vezes você podia tirar uma foto em que o fantasma aparecia para você, mas porque ele não estava aparecendo para um outro jogador, a foto não contava. E se todos os jogadores numa partida estiverem sincronizados, isso não deve acontecer. Em um mundo ideal, isso não deve mais acontecer, né? Quando caçando, os fantasmas agora afetarão as luzes com o mesmo alcance que eles afetam o equipamento, se eles estiverem no mesmo andar que você, né? Você vai ver esse efeito nas luzes. E agora nós vamos ver como isso vai afetar os fantasmas, tá? Então é agora estritamente que eu vou começar a falar de spoilers. Vocês estão avisados. Vamos ao primeiro spoiler. O Raiju vai ter um alcance de 15 metros. Os outros fantasmas um alcance de 10 metros. Então você vai perceber que é um Raiju por ele estar afetando as luzes muito mais longe de você do que os outros fantasmas, tá?
Se as luzes começarem a piscar e o fantasma estiver mais longe do que o normal, vai ser um Raiju. Wraith. As Wraiths agora foram ajustadas para melhor encaixar com a descrição delas no diário, no journal, tá? Wraith agora nunca vai pisar numa pilha de sal. E a fraqueza no diário foi atualizada para isso, tá? Obake. Eu tinha falado que eu tinha deixado aparecendo, mas vocês não estão vendo a tela, então não tem problema. Ainda bem que eu deixei sem aparecer a tela. Deixa eu só checar se está tudo direitinho, parece que está tudo bem. Vamos lá, Obake. Os Obakes finalmente se lembraram como se transformar. Isso ainda não é o que a maioria das pessoas queria do Obake, mas já é um passo no caminho certo. Pelo menos é o que eu queria do Obake, a gente não vai ter. Mas já é um passo nesse caminho. Até então, a única coisa que ele fazia de se transformar é mudar as digitais de 5 dedos para 6 dedos, de vez em quando, tá? Agora a coisa é diferente. A cada caçada, o Obake vai ter 6,66%. Adorei a porcentagem. Para um jogo de horror, eu amei essa porcentagem. Também entra aí o fato de que eu sou um ateu e qualquer brincadeira com 6,66 eu acho divertida. Ateus não são satanistas, mas por religiosos fanáticos se incomodarem com isso, eu me divirto, entendeu? Eu não acredito em nenhum ser sobrenatural, de nenhuma religião, seja amigo daquela religião ou inimigo daquela religião, tá? Eu não acredito em nenhum ser sobrenatural, porque além de ateu também sou cético. Cada vez que o fantasma piscar, ele vai ter uma chance de se transformar de 6,66% em uma forma diferente de fantasma. Então você pode ter um fantasma de menininha virando um fantasma gordo, ou virando a mulher, enfim, uma forma de fantasma virando a outra por um breve momento. E então retornar à forma original. Se você ver um fantasma fazendo isso, vai ser um Obake, mas o Obake não vai fazer isso sempre. Então você provavelmente vai ter que passar algum tempo observando o fantasma, o que em si é perigoso e atiça mais a dificuldade do jogo. E aí entra a segunda parte das modificações do Obake. Isso vai ser garantido de ocorrer pelo menos uma vez por caçada. Então fiquem de olhos abertos. Eu fui tentar traduzir olhos e abertos ao mesmo tempo, aí o A do aberto saiu no lugar do olhos, do O no começo de olhos, e virou alhos. Me desculpem, podem rir à vontade, podem fazer piada, enfim. Eu tô cansado, essas coisas acontecem. Ficar mudando toda hora de uma língua para outra, porque eu tenho que ler em inglês e falar em português, com o cansaço vai me levar a cometer uns errinhos bobos. Me desculpem. Mas qual é o problema com isso? Quer dizer, problema para nós jogadores, viva a Schadenfreude. Você vai ter que observar, para ter certeza, o fantasma do começo ao fim da caçada. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo você consegue ficar observando aqueles fantasmas mais rápidos, sem tirar o olho deles? Pois é. Para descartar o Obake, você vai ter, uma das formas vai ser olhar para ver se ele transforma ou não, acompanhando a caçada do começo ao fim. Se você não tiver sorte, você vai acabar se lascando com isso.
E aí que tá a graça, aí que tá o perigo da coisa, né? É divertido, mas o que eu queria ver do Obake é ver ele se transformar na aparência de um jogador. No jogo solo, isso não vai fazer muita diferença. Mas numa partida com amigos, vai ter aquele breve momento que você não vai saber quando você vê alguém vindo, se é o seu amigo ou se é o fantasma durante uma caçada. Por um breve momento, você vai dar uma hesitada que pode ser fatal, dependendo do caso. Ou quando você ver um amigo seu, você sempre vai dar durante uma caçada, você sempre vai dar aquele pequeno pulinho na cadeira de que, será que é o fantasma? Por um breve instante. E é isso que é legal, né? Nós jogamos jogos de horror para esse tipo de emoção. É como ir numa montanha russa sem sair do conforto da sua casa. Agora vai vir uma alteração num fantasma que é muito necessária e é pura Schadenfreude, porque a gente vai se ferrar na mão desse fantasma. O Revenant. Vamos ver o que eles falam do Revenant. O lendário Revenant havia ficado na poeira dos rankings dos fantasmas mais ameaçadores já faz algum tempo. Então nós finalmente estamos retornando ele para pelo menos uma parte da antiga glória dele, porque nos princípios do jogo o Revenant era o bicho papão que pegava os jogadores, né? Só que foram chegando outros fantasmas, ele foi nerfado e aí ele perdeu a glória dele, né? Então agora eles estão recuperando a glória da antiga besta da velocidade. Voltando para o que eles estão falando. E ao ajustar a forma como ele caça, nós esperamos colocar ele de volta no pódio. Com essa modificação, tem o potencial de colocar ele de volta não só no pódio, como no primeiro lugar. Vamos lá. Ao invés de instantaneamente desacelerar quando perder a linha de visão do jogador, o Revenant agora vai manter a sua velocidade aumentada até chegar na sua última posição conhecida. Ou seja, até o ponto onde ele viu você pela última vez, ou até o ponto onde você desligou o equipamento, caso você tenha perdido feito ele perder você de vista, mas manteve o equipamento ligado, ele ainda consegue rastrear você pelo equipamento, né? Tipo, lanterna ligada. Então até a posição onde você desligou a lanterna. Então a speed dele, a velocidade dele vai começar a diminuir gradualmente nos próximos 2.7 segundos, perdendo 0.75 metros por segundo ao invés de perder tudo instantaneamente. Então vocês percebem o aumento da dificuldade. Vamos ver como a coisa vai ficar na prática. É uma coisa a gente ver a estatística assim pura e é outra a gente sentir na pele. Eu acho que isso vai matar muita gente, eu incluso. Vamos lá. Gorion. Como o Gorion tem um histórico de desobedecer as mudanças de roaming que eles fizeram para ele, nós finalmente vamos acabar com essa palhaçada dele, né, com essa brincadeira dele. O Gorion agora não mais vai dar roaming, ele não mais vai passear para locais distantes, né?
e não vai mais mudar a sala dele de fantasma. Goryu can no longer change favorite rooms or run long distance. Ele ainda pode sair da sala dele e passear aos redores, mas ele não pode mais mudar a sala de fantasma e não pode ir passear para longe da sala dele. Se isso realmente estiver funcionando, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Ranto. Isso é uma coisa que um tempo atrás o Ranto conseguia fazer, aí eles mudaram, eu não gostei da alteração, e agora estão tentando trazer de volta. Vamos ver como vai ficar isso agora. Rantos, a habilidade secreta dos Rantos, o visual delas, agora foi ajustado. Tá? A respiração gélida do Ranto agora vai ocorrer em qualquer sala durante a caçada, se o breaker estiver desligado, se a energia estiver desligada, se a caixa de força estiver desligada, tá? E a respiração gélida do Ranto foi melhorada. Então eu acho que isso é bem bacana, vai ajudar bastante a identificar o Ranto. Antes dessa modificação, como que ele estava funcionando? Essa baforada gélida dele, que é a mesma baforada que a gente solta quando a temperatura fica abaixo de 0, ela só estava ocorrendo dentro da sala do Ranto. E aí era muito perigoso você ficar na mesma sala que ele, esperando para ver a baforada ocorrer, porque ele estava muito rápido quando isso acontecia, né? E aí você tem que ver a baforada, sair da sala e encontrar um lugar para se esconder sem que o fantasma veja onde você está se escondendo, era um problema, né? Então vamos lá, você tinha que geralmente usar um smudge stick para isso. Então, agora com isso a coisa deve ficar mais fácil para a gente identificar o Ranto, o que vai melhorar os jogos em pouca evidência, como o Nightmare. Outra melhoria maravilhosa com Yurei. Yurei não pode mais usar a habilidade de mexer nas portas se não houver uma porta na localização presente. Porque o que vinha acontecendo? O Yurei conseguia ativar, eu estou falando o Yurei concordando usando o Yurei como se fosse a palavra fantasma, tá? Então, por isso eu estou falando o Yurei. Ele não pode mais usar a habilidade se não tiver uma porta por perto. Antes, mesmo que não houvesse nenhuma porta, ele podia usar a habilidade, fazer você perder a sanidade, e você ficava sem saber que aquilo era a habilidade do Yurei. Você podia confundir com uma perda de sanidade provocada por outro fantasma, o que prejudicava os jogos com baixas evidências, né? Principalmente se você não soubesse desse problema. Eu não sabia desse problema, então isso ia me bagunçar sempre. Vamos lá, novidades agora. Essa é uma novidade, a primeira novidade é uma que eu adorei, maravilha, minhas palmas para eles. O Unity Rendering Pipeline, o pipeline de processamento do Unity, né, a forma como o Unity processa a informação, foi melhorado para URP. Acho que é isso.
distribuindo um pouco da carga de uso de GPU, aumentando assim a performance do CPU e permitindo assim acesso a novos atributos, qualidades, né, features que ele fala, mas pode ser atributo, característica, qualidade, enfim. Maravilhoso. Eu já havia falado com vocês várias vezes durante os meus vídeos que eu havia sentido uma perda na performance do jogo quando você carrega, esse tipo de coisa. Eu imagino que isso vai ajudar com isso. Quando você entrava e saía da partida, eu havia sentido, pelo menos para mim, um aumento significativo do tempo de carregar a entrada na partida e a saída. Eu espero que isso melhore. E de vez em quando, mas isso melhorou com o tempo, principalmente no começo do update de Halloween, estava tendo alguns problemas com o processamento ali durante o jogo. Mesmo em pessoas com computadores muito melhores do que o meu, como um youtuber holandês que eu acompanho de vez em quando, que tem uma máquina muito melhor do que a minha, ele sentia perda de performance em alguns momentos. Então pobre eu, sinto muito mais. A neblina retornou, agora ela vai estar presente apenas onde faz sentido e ela teve uma melhoria de visual. Eu ainda não vi a neblina nova, mas segundo esse youtuber holandês, em algumas partidas que ele jogou com o Dev, que é o artista principal do Phasmo, esse artista principal vinha comentando: que ruim, essa é a neblina antiga, eu já venho há muito tempo jogando com a neblina nova, e essa neblina antiga, ela tem uma aparência muito pior e tal. Então eu imagino que a melhora tenha sido significativa para o artista estar comentando dessa forma, que ele já não aguenta mais olhar para a neblina antiga. Então vamos ver a melhoria que vai ter. Eu não vi ainda. Localizações agora vão começar a mesma temperatura que o clima límpido, ou seja, de 8 a 15 graus no tempo de neblina, né? Um novo clima foi adicionado, que é o amanhecer. Localizações no amanhecer vão começar com uma temperatura de 10 a 18 graus Celsius, tá? Eu sempre vou falar a temperatura em graus Celsius. Se você por um acaso prefere Fahrenheit, faça a conta você mesmo ou vá na internet e use uma calculadora, enfim. Se vocês quiserem a fórmula, é Celsius dividido por 5 igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Eu ainda lembro da física de ensino médio. Não sei porque eu lembro, quer dizer, eu sei, o professor que eu tinha, ele insistia que a gente deveria entender como as fórmulas funcionavam ao invés de apenas decorar a fórmula. Se você entendesse a fórmula, você sempre ia lembrar da fórmula. E eu lembro até hoje de algumas das fórmulas por causa disso. Então parabéns para ele. Ele provavelmente já está morto, porque ele já era bem idoso, e estamos falando de 30 anos atrás. Eu acho que ele já tinha seus 60 anos quando eu estava no ensino médio. Estamos falando da década de 90. Então, as chances é de que o senhor Antônio Carlos Lobo já tenha deixado esse mundo. Mas a minha homenagem a ele fica. Eu lembro até hoje das fórmulas que você me ensinou, caro professor. Muito obrigado. Eu não uso elas no meu dia a dia para quase nada, mas eu ainda lembro. Mas conhecimento nunca é demais. Weather effects, efeitos de clima. Agora
foram completamente recriados a partir do zero. E tanto a chuva quanto a neve receberam melhorias de performance muito grandes e o visual também melhorou bastante, segundo a descrição dele aqui. Eu não vi, eu não sei ainda como é que tá. Se vocês viram, se vocês já sentiram essa diferença desses climas novos aí, dessas modificações de clima, comentem aí se vocês quiserem. É sempre bom a gente trocar informação. E se vocês quiserem trocar figurinhas com mais agilidade, o link do Discord está na descrição. É de graça, ninguém paga nada para estar lá no Discord. Vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento. Se eu não estiver com tempo de olhar na hora, assim que eu tiver tempo eu olho. Discord é uma coisa que eu olho com frequência muito maior do que eu olho no YouTube. O canal ainda é pequeno no YouTube, então raramente eu recebo comentário no YouTube. Não tem razão para eu ficar todo dia olhando ali. Eu confiro as estatísticas de outra forma, então nem sempre eu vou ser muito ágil em responder no YouTube. Tá? O YouTube é melhor para vocês conversarem entre vocês ou me mandarem alguma mensagem que vocês queiram que todos vejam e que vocês não tenham pressa na resposta. Se vocês tiverem pressa na resposta, é melhor ir na página do canal do Face ou no Discord. É onde eu vou responder com mais agilidade, com mais velocidade, tá bom? Mas eu sempre vou responder assim que eu olhar no YouTube. É que eu posso levar mais de 24 horas para olhar no YouTube, tá? Vamos lá. Novas opções gráficas foram adicionadas. Skylight, claraboia. Seria a tradução literal, mas eu não sei se é literalmente uma claraboia que eles estão adicionando nos cenários ou não. Talvez eles estejam usando a expressão para alguma outra coisa, eu não vi ainda para saber ao certo. Ainda não vi nenhum vídeo de partida nesse update e ainda não joguei, então eu não sei. Isso vai permitir que a luz do sol ou a luz da lua chegue a cada localização. Então eu imagino que seja literalmente claraboia. Mas, como eu não vi, eu não posso dar certeza. Tá? Screen Space Ambient Occlusion. Oclusão. Eu não sei como que ficaria exatamente a ordem dos adjetivos aí em português, então eu não vou tentar traduzir, mas seria oclusão ambiental ou espacial da tela, ou alguma coisa assim. A ordem dos adjetivos pode mudar um pouco, então me desculpem se eu errei a ordem, tá? Outra mudança é a qualidade da neblina, que eles já mencionaram antes. Outra mudança é o Fidelity FX 1.0. que vai melhorar a performance, mas é compatível apenas com as placas AMD RX 400 GPU e coisas mais novas do que isso. E a Nvidia GTX série 10 ou mais recentes. Eu não tenho certeza qual é a minha placa agora, eu vou ter que dar uma olhada, enfim, mas isso vai melhorar a vida de alguns, mas não de todos. Enfim, essas coisas acontecem. Opções de anti-aliasing. Agora você vai poder escolher entre
FXAA, SMAA, MSAA. Jogadores de VR só podem escolher MSAA. Eu não entendo muito disso, então eu não vou comentar sobre essas mudanças, como que elas vão afetar ou deixar de afetar em cada uma delas. Eu vou ver se depois, caso eu lembre, dar uma olhada nisso, ver se eu entendo, e aí se eu conseguir entender, eu explico para vocês se eu achar que for algo muito relevante, tá? Agora você pode colocar o crucifixo ao invés de apenas jogar o crucifixo, né? Quando você for colocar o crucifixo, da mesma forma que a gente coloca o DOTS, que a gente coloca o livro e por aí vai, você vai poder ver o alcance da bolinha que ele afeta, né? Porque o crucifixo ele tem um raio de efeito ao redor dele. Esse raio agora vai ser visível na hora que você for colocar ele, tá? Então isso vai ajudar as pessoas a entenderem melhor como o crucifixo funciona, qual é o limite dele e melhor posicionar ele, né? Até o momento a gente vinha tendo que fazer mais ou menos um chutômetro da distância e basear nesse chutômetro. Lembrando que a distância para o demônio é maior, tá? Eu gostaria também de ver um fantasma que tivesse uma distância menor do crucifixo, para tornar a coisa mais apimentada. Todos os efeitos de pós-processamento foram ajustados e melhorados. Agora, se essa melhoria é em performance ou só na qualidade visual, eu não sei. Eles não especificam aqui, tá? Foi adicionada agora uma opção de texto para o Voice Recognition. Isso vai mostrar uma UI para que você selecione questões para perguntar ao fantasma usando a Spirit Box e a Ouija Board, tá? Eu imagino que não vai incluir as perguntas piada que se pode fazer com certas opções de Voice Recognition, né? Eu procuro usar o Voice Recognition que dá menos problema, mas que infelizmente não permite as perguntas mais engraçadas, como você é pizza? Você é uma princesa? E esse tipo de coisa, e o fantasma responder a essas coisas. Mas é bom para quem tem dificuldade auditiva, isso. Também é bom para quem tiver problema com o microfone. É bom para quem estiver jogando sem microfone, se bem que eu não sei muito bem como as pessoas conseguiam jogar muito Phasmophobia sem microfone até agora. Tinha algumas coisas que eu até explorava para facilitar a minha vida com a Spirit Box, mas a Ouija Board, a tábula Ouija, não tinha negócio sem o microfone, sem o Voice Recognition. Eu acho que a vida em geral é mais difícil sem o Voice Recognition. Sem falar que também tira um pouquinho do perigo do jogo se o fantasma não pode te escutar. Eu não jogo com o microfone aberto por causa do ventilador, né? O fantasma ia sempre me ouvir e ia me matar. Mas em um mundo ideal onde o meu ventilador não fizesse barulho, eu jogaria com o microfone aberto. Porque eu não tenho mais ninguém fazendo barulho por perto quando estou jogando, então eu não teria problema quanto a isso. Mas o meu ventilador, infelizmente, iria me matar sempre, né? A gente tem que lidar com as limitações que a gente tem. Às vezes é família, às vezes é o ventilador, às vezes é cachorro, né, gato
e etc, passarinho, enfim, papagaio, sei lá. Se você agora se você trocar para um novo computador ou reinstalar o Windows, o seu save vai reverter para o seu save de nuvem pessoal, tá? Maravilha. Eu nunca precisei reinstalar o Phasmophobia depois de trocar o computador ou reinstalar o Windows, então eu não sabia desse problema. Mas parece que era algo muito chato, porque nem sempre você pode pegar e resgatar um update no seu computador anterior ou antes de você ter que reinstalar. Se era um problema na máquina, às vezes não dava para você recuperar, né? Vamos lá. Mudanças. Smudge Stick, aquele incenso da vida lá que você queimava, agora o efeito de queima dele foi melhorado. Os espelhos o efeito do espelho amaldiçoado agora e a visibilidade agora foi melhorada. Maravilha. Maravilha. Foi feita uma melhoria também no Glow Stick. Glow Stick são aqueles bastõezinhos de UV, tá? O modelo deles e os efeitos foram melhorados. Vamos dar uma olhada como ficou. Eu não tinha grandes queixas quanto ao modelo, mas qualquer melhoria nos efeitos, maravilhoso. E também não reclamo de uma melhoria no modelo, mas eu não tinha problemas com o anterior. Tem outras coisas no jogo que me incomodam mais do que o modelo anterior do Glow Stick. Talvez eu mude de opinião ao ver o novo, mas eu não vi ainda. Objetos translúcidos e efeitos também translúcidos, como o texto está escrito aqui, agora vão receber sombras das luzes. Desculpa, translúcido não, transparente. Erro de tradução minha, é mais preciso falar transparente no caso. Por exemplo, o microfone parabólico, ele tem um cone transparente. E eu não costumo usar muito ele, então não reparei na sombra dele, mas parece que ele não estava fazendo sombra e agora ele vai fazer. Porque mesmo sendo transparente, ainda bloqueia um pouco da luz, então provoca alguma sombra, né? Então é disso que eles estão falando. Foi melhorada a performance nos mapas de acampamento, maravilha. As digitais agora foram movidas em Willow, nas portas de Willow, para que elas sejam mais consistentes. A disposição delas seja mais consistente. Maravilha. Os rádios agora você pode interagir com eles se o breaker estiver off. Agora todos os jogadores precisam estar a mais de 5 metros da Ouija Board antes que ela possa quebrar, ao invés de apenas a pessoa que estava ativando ela. Isso é maravilhoso, porque podia ocorrer algo que eu chamo de Ouija Bomb, da pessoa chegar no meio de um grupo de jogadores, largar a Ouija Board lá sem falar nada, e aí começava a caçada do hide and seek sem os outros jogadores saberem e matava vários jogadores. Isso é uma prática que podia ser reportada, mas é uma prática anti-jogo e é melhor que ela nem seja possível. Esse tipo de coisa é até aceitável se você estiver jogando com amigos
os quais você faz esse tipo de pegadinhas, eles fazem com você. Se no meio de vocês for aceitável, maravilha. Mas o problema é que tem gente que fazia isso na malícia para matar outros jogadores, só para tirar a graça do jogo dos outros, né? A gente sabe que tem gente assim por aí, né? Então, como tem gente que não sabe brincar, tem que se limitar a essas coisas. A Ouija Board agora vai autodesativar se você levar ela para fora do mapa. Antes ela quebrava automaticamente. Da última vez que eu tentei levar uma Ouija para fora do mapa, ela quebrou. Isso já faz muito tempo, então eu não sei se eles mudaram isso depois. Mas agora ela vai autodesativar. Os comprimidos de sanidade agora não vão mais desaparecer quando você tomar eles. O frasco vai cair no chão e não vai ser mais interagível, tá? Essa é a diferença com relação a isso. O que de certa forma vai ajudar a manter uma maior contabilidade de quantos frascos ainda estão disponíveis se as pessoas tomarem eles perto do caminhão, tá? Porque às vezes uma pessoa podia pegar um frasco, sair com um frasco por aí e você não sabia se a pessoa tinha tomado já ou não sabia se ainda havia aquele frasco disponível ou não. Agora, se você olhar pelo mapa aonde estão os frascos, você vai ter uma ideia melhor do que antes de quantos foram usados ou não. Se as pessoas chegarem num compromisso de tomar os comprimidos sempre no caminhão ali perto da onde eles ficavam, vai ser mais fácil para todos contabilizarem os frascos, tá? Os efeitos da cera na vela foram melhorados quando a vela é acendida. Foram melhorados 2 esconderijos em Sunny Meadows. Um perto da área restrita, perto da porta da área restrita, e outro na ala restrita. Eu não estou muito familiarizado com Sunny Meadows, porque eu joguei muito pouco lá. Eu basicamente só entrei em Sunny Meadows naqueles primeiros vídeos que eu fiz, então eu ainda não estou associando as áreas aos nomes, então eu não sei dar muitos detalhes sobre isso, mas eu vi esse youtuber holandês comentando que essas mudanças nos esconderijos foram feitas, essas melhorias, porque tinha um dev que vinha morrendo enquanto jogava com esse youtuber em umas partidas, e ele ficou meio irritado com esses esconderijos que aparentemente não estavam funcionando como deveriam. Então ele foi lá e, por sofrer na pele, melhorou esses esconderijos para que eles funcionassem como o esperado. Agora, falando das tendas pequenas, aqui eles falam que o pano da tenda pequena agora vai ser translúcido. Eu não sei se fala isso do pano da tenda como um todo ou só da porta da tenda. Então é uma coisa que a gente vai ter que ver, tá? Consertos. O objetivo de média de sanidade agora vai ser completado para todos os jogadores ao mesmo tempo. O que vinha acontecendo é que às vezes completava para um jogador e não completava para outro, e aí ficava um conflito de você não saber exatamente quem tinha conseguido completar ou não e coisas assim. Os ossos não mais vão dar spawn dentro de objetos, eles não mais vão surgir dentro de objetos.
Isso foi algo que eles já prometeram anteriormente. Então vamos ter que ver se não vai mais acontecer isso. Não estou dizendo que é má fé dos devs, apenas que às vezes o bug vence no final e o conserto realmente não funciona, apesar deles terem tentado reparar. Quando você mexe com um programa, é uma caixinha de surpresa. Como eu vivo brincando com amigos em relação a outros jogos, não diretamente ao Phasmophobia, quando você conserta um bug, você cria 2 novos. Né? Então, é uma eterna briga. Clipass não mais vamos contar como equipamentos eletrônicos depois que você remove a câmera do tripé. As janelas de Willow agora vão estar na posição correta. Eu não joguei muito... em Willow eu joguei bastante. Estava confundindo com Sunny Meadows. Mas eu nunca reparei nessa questão do lado das janelas. Então, às vezes, quando o fantasma batia na janela e não deixava a digital ali, é porque estava do outro lado. Mesmo ele tendo batido do lado de dentro, a digital aparecia do lado de fora. É bom saber disso. Eu não sabia desse problema. O timer do desafio semanal agora vai resetar ao mesmo tempo que os desafios. Eu sempre achei isso estranho, mas agora vai ser ao mesmo tempo. O objetivo semanal de completar todos os objetivos diários agora vai ser marcado apenas quando um desafio diário for completado, ao invés de haver um progresso no desafio diário. Isso vai melhorar a precisão da marcação da coisa. Você não pode mais mudar os itens no inventário enquanto está colocando um item. Eu nunca tentei fazer isso, mas aparentemente era possível e agora foi arrumado. Então, quem vinha de alguma forma usando isso, fique atento. Eu não consigo pensar em nenhum impacto agora de cabeça que isso poderia ter, mas certamente alguém arrumava alguma forma de usar isso para eles se incomodarem com esse tipo de coisa. A sala do fantasma agora vai aparecer na board na placa que a gente tem dentro do caminhão ali no cartaz ali aquele cartaz onde aparecem as fotos, eu acho. Aquela plaquinha onde a gente afixa, quer dizer, a gente não, automaticamente afixa as fotos, vem os objetivos, vem o fantasma e essas coisas por aí. Eu imagino. Faz muito tempo que eu não jogo no treino, então eu não lembro exatamente como é que estava isso, mas agora vai aparecer. O The Ohan Spirit Box, agora a resposta dele, porque ele tinha uma resposta única que ocorria de vez em quando na Spirit Box. Para que a resposta única do The Ohan ocorresse, você precisava estar na mesma localização do fantasma, exatamente. Precisava estar coladinho com o Gugu. Esse era o esperado. Mas além disso, tinha um bug em cima que você também precisava estar abaixado. Se você estivesse na mesma localização que o fantasma, mas estivesse de pé, não contava. Agora, aparentemente, vai contar, tá? Não vai depender mais de estar abaixado. A porta do necrotério em VR, agora o ponto para você agarrar ela
vai estar na posição correta. Eu não jogo em VR, eu provavelmente nunca vou jogar em VR por causa de alguns problemas visuais que eu não tenho certeza se eu me daria bem com o VR. Né? Eu provavelmente teria que tomar muito remédio de enjoo para conseguir jogar uma partida em VR. Então, gastar dinheiro para me obrigar a tomar remédio não é uma opção muito boa para mim. Então, quem joga VR, fique atento a isso. Mais uma modificação de VR. Apertar o botão para agachar e depois fisicamente agachar no VR não mais vai abaixar você dentro do chão a ponto de que o fantasma não possa matá-lo. Aparentemente algumas pessoas vinham fazendo isso para ficar imunes ao fantasma no VR. E agora isso não mais vai funcionar, então fiquem atentos quem vinha se aproveitando disso. Os monitores de computador na prisão não podem mais ser ligados quando a energia está desligada. A estatística de fantasma repelido agora vai contar se você não é mesmo que você não seja o anfitrião, tá? O host da partida. O botão de aceitar a EULA não mais vai ser clicável se você não for até o fim da EULA, até o fim do contrato. A estatística de mover objetos agora vai contar corretamente para os arremessos de poltergeist. Aparentemente isso não estava contando. Eu não lembro de ter tido um poltergeist em tempos recentes, então eu não sei como isso estava durante o polter throw, né, o arremesso do polter. Talvez estivesse contando a mais, a menos, não sei. Se alguém sabe como estava rolando esse tipo de coisa e quiser comentar, fique à vontade. Mas parece que isso foi corrigido agora. O seu inventório não mais vai ficar incapacitado, quebrado, se você apanhar mais de um item antes de se juntar a uma partida. Isso nunca aconteceu comigo. A última vez que eu precisei agarrar itens no lobby foi para mostrar para vocês os negócios de Halloween. Depois disso não interagi com mais nada no lobby. Mas aparentemente vinha dando problema para algumas pessoas. Enfim, não aconteceu comigo. Se aconteceu com vocês, comentem aí. Por que eu falo para comentar mesmo uma coisa que foi arrumada? Porque às vezes nem sempre o conserto funciona. E é bom a gente ter uma referência do passado nesses casos. Deixa eu ver. Ok. Os reflexos das salas nos espelhos agora vão ser acurados quando você ligar e desligar a luz rapidamente, tá? Eu nunca tentei fazer isso olhando para o espelho, mas aparentemente, pelo que eles estão falando, não funcionava da forma apropriada antes e agora vai funcionar. As línguas russa e ucraniana, as fontes, né, de texto nessas línguas, o alfabeto deles, não mais vai aparecer dentro de caixas cinzentas na maioria dos caracteres. Que bom, porque eu acho que isso devia tornar difícil de ler. E a sala da morte no VR agora vai aparecer na posição correta. Mais uma vez, eu não jogo VR, eu não sei dizer o que exatamente estava acontecendo, mas aparentemente tinha um problema e ele foi corrigido.
Se você tem alguma informação a respeito e quiser comentar, fique à vontade. É sempre importante a gente trocar informação, principalmente porque às vezes esses concertos não funcionam da maneira como eles deviam. O Goryo é um exemplo disso, de um fantasma que insiste em permanecer quebrado, mesmo depois deles tentarem consertar várias vezes. Vamos torcer para que agora ele funcione corretamente. E com isso nós encerramos o update de hoje. O horário está bem tarde, é quase meia-noite. Eu vou ter que editar e renderizar esse vídeo, então eu não vou fazer nenhuma partida agora, porque senão eu ia terminar lá pelas 3 da manhã. E eu não estou podendo fazer isso no momento. Tá bom? Desculpem por não colocar nenhum jogo na sequência, mas fica o update comentado para vocês. Até o próximo vídeo, provavelmente algum jogo de Phasmo, e eu ainda estou pensando a respeito daquelas outras ideias, porque eu não quero que o canal seja apenas de Phasmo. A minha ideia é que o canal tenha um pouquinho de tudo para todo mundo, tá certo? Eu já tenho pronto o vídeo do Chainsaw Man e eu ainda estou pensando sobre as outras ideias. O Chainsaw Man eu estou ainda pensando exatamente qual vai ser o melhor momento para colocar ele no ar. Talvez eu coloque na semana que vem, depois do capítulo da semana que vem, para explorar um pouco do que pode ser o intervalo para o último capítulo. Eu não tenho certeza de quantos episódios vão ter na primeira temporada. Também não sei quantos capítulos do mangá eles vão adaptar. Então eu não tenho certeza de até que ponto ele vai. Eu sabia que no começo eles iriam até o primeiro grande antagonista, que eu não vou falar quem é, para quem não viu ainda, mas isso não é nem perto da primeira parte do mangá, do final da primeira parte. Então talvez possa ir além, eu não sei. Talvez pare nesse primeiro antagonista, também não sei. Enfim, mas vamos ver aí. Vou ver se eu tento descobrir alguma informação a esse respeito. Eu não sei quantos episódios vai ter a temporada. Enfim, era tudo que tinha para falar. Até falei demais, desculpem por isso. Grato pela atenção de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.